daquilo que tem acontecido em Portugal, e também dizer-vos que, como eu devo falar um pouco depressa e às vezes há algumas palavras que podem causar alguma confusão, também quero-vos dizer que no final eu irei passar esta apresentação à Maria Inês, que se quiser partilhar, achar que é do interesse de partilhar com vocês a apresentação, tem acesso aos slides todos que estão aqui colocados, ok? Bem, a primeira, começando já na situação que nós temos, estamos a viver uma situação muito particular. Esta é a imagem que serviu para a apresentação da minha sessão. Nós vamos começando agora o nosso verão, portanto a nossa época balnear das praias vai começar agora e é o que se está discutindo. Estamos a querer criar um manual de utilização de praia em tempo de Covid. Curiosamente, as autoridades portuguesas iam reunir hoje para ter uma série de linhas, mas até agora decidiram hoje mesmo adiar, porque ainda não há muita indecisão em relação àquilo que vai acontecer. Esta é uma praia no Algarve, numa altura de abril, na altura realmente do verão é assim que está cheia, e é como vamos gerenciar esta situação. É o desafio que nós temos pela frente, já dentro de um mês, e sabendo nós que Portugal é um país que depende muito do turismo e do turismo de praia. No seguimento disso também, penso que alguns de vocês são capazes de ter visto, a rede ProPlaia elaborou um documento num tempo muito curto de tempo para dar algumas recomendações sobre o que fazer em turismo de sol e praia, onde vários colegas de vários países, inclusive do Brasil, deram algumas indicações. Ele está disponível para descarregar. É um documento que é, acima de tudo, indicativo. Tem algumas indicações, mas vivemos num tempo muito grande de incerteza e por certo, só nas próximas semanas, conforme as coisas evoluírem, é que vamos poder avançar um pouco mais. Ok, este enquadramento eu gostaria de vos fazer antes de entrar nesta parte. Eu imagino que estou a falar um pouco rápido, mas já vou acalmar e, portanto, se não perceberem alguma coisa, Maria Inês diga, se for preciso falar mais devagar. Eu iria começar por vos dar uma ideia de como nós estamos organizados cá em Portugal a nível do gerenciamento costeiro. Nós temos o nosso instrumento de gestão do território a nível mais elevado, é aquele que nós chamamos como o PNPOT, que é o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que foi elaborado em 2006. Em 2016 foi atualizado e realmente foi um dos últimos instrumentos que foi criado, embora seja o estratégico mais geral para o país inteiro. Identificou vários problemas organizados em 6 domínios, com os recursos naturais e a gestão de riscos, o desenvolvimento urbano e rural, os transportes, a energia e alterações climáticas, a competitividade dos territórios, infraestruturas e serviços coletivos, e este último que eu saliento aqui porque acho que vai ser um pouco paralelo em relação ao transversal em relação àquilo que nós vamos estar a discutir, que tem a ver com a cultura cívica, o planeamento e a gestão territorial. E em relação a este domínio, ele elencou uma série de problemas que se refletem muito no ordenamento do território do nosso país e também, de alguma maneira, na questão da zona costeira. Nós temos uma ausência de uma cultura que valoriza pouco o ordenamento do território, temos muitos problemas de ordenamento do território, porque falta informação, porque falta capacitação técnica, tem faltado até agora capacitação técnica, tem faltado falta de informação, há também uma dificuldade muito grande de coordenação entre os principais agentes, a diferentes níveis, tanto a nível central como a nível local e a nível regional, embora nós não sejamos como o Brasil e não tenhamos estados, e há também muita dificuldade em conseguir desconcentrar e descentralizar o poder de decisão para os níveis mais locais. E, portanto, há um grande centralismo e há uma grande opacidade da forma como é produzida a legislação e como é que é gerido. E é esta última que realmente
que da forma é vamos assim dizer, um dos principais problemas a nível do nosso ordenamento do território. Como é que é? Maria Inês, consegue-se ouvir? Está tudo ok? Está perfeito, Carlos. A gente ouve muito bem, se entende perfeitamente. Ok. Então, começando exatamente agora sobre a zona costeira, nós aqui em Portugal, e penso que é geral a muitos sítios do mundo, e conhecendo o Brasil também funcionamos muito, penso que também funciona um pouco assim, andamos balançando sempre na ideia do ordenamento ou do gerenciamento costeiro, entre uma ideia de desejo, de querer que o ordenamento funcione, e depois da forma como ele se concretiza, que parece quase como uma utopia, que é quase uma missão impossível que ele aconteça. Eu, para vos enquadrar em relação a isso, temos a nossa gestão integrada com os 4 princípios, 4 pilares que eu penso que são importantes e que vocês também, com certeza, partilham de muitos deles, da necessidade de nós termos regras e princípios que funcionam com base nas especificidades das áreas litorais, que são diferentes de todas as outras. Temos a necessidade de funcionarmos de uma maneira não só do topo para a base, mas também da base para o topo, ou seja, exigindo um nível de participação dos atores. Precisamos de conhecimento científico integrado e precisamos também de que se integre no gerenciamento costeiro tanto a parte terrestre como a parte marinha. E que eventualmente até há pouco tempo, no caso português, como nós dizíamos, a gestão costeira ia só até à praia e molhava os pés. Na parte marinha havia muito pouca informação e investia-se muito pouco em relação a isso. Os obstáculos que existem também em relação a isso têm a ver com o facto de existir uma certa inércia burocrática, uma resistência à mudança dos próprios agentes para tornar os processos mais ágeis e mais eficientes. Depois também a necessidade de mudar a forma como a gestão é feita, as competências são dadas e, portanto, há muitos organismos que estão envolvidos e sentem-se ameaçados uns pelos outros e muitas vezes concorrem entre si com objetivos diferentes. As várias entidades mesmo, a nível dos organismos centrais, concorrem entre si e têm realmente muitas vezes fatores de conflitos. Diferenças ideológicas sobre aquilo que se pensa de que deverá ser o gerenciamento costeiro mesmo a nível político, e também os interesses económicos numa área tão procurada e com tanto interesse. Isto significa também que nós, a nível da organização que nós temos da nossa forma de ordenar e gerir, nós deveríamos procurar de alguma forma que todos os organismos que funcionam tentassem estar naquilo que nós chamamos esta última fase, que é da harmonização. Ou seja, que eles consigam de alguma forma trabalhar conjuntamente, definindo objetivos conjuntos e trabalhando para os atingir. E basicamente, se pensarmos nisso, este contínuo de integração, coordenação, o máximo será a harmonização, o mínimo será a fragmentação. Eu penso que nós já passámos da fragmentação, ou seja, os organismos já não estão isolados, já comunicam mesmo entre si e nós estamos na fase da coordenação. E obviamente isto significa que a coordenação também é uma questão que tem que ter uma vontade política muito grande que permita que essa coordenação funcione. Portanto, nós estamos, por assim dizer, quase como a minha internet aqui, estamos na fase da coordenação aos soluços. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. Portanto, ainda estamos a tentar chegar a uma coordenação plena do que está aqui presente. A outra questão que nós temos também é este triângulo que acho que também é muito importante, que é entre os dados, a informação e o conhecimento. Nós até há relativamente pouco tempo, aqui no caso português, nós tínhamos uma falta muito grande de dados. Havia muito poucos dados que eram recolhidos e que podiam ser trabalhados. Eu hoje em dia penso que a falta de dados não é o principal problema que nós temos. Nós temos bastantes dados, há muita gente a trabalhar, há muitos organismos que recolhem dados, depois os dados só por si não chegam. Aquilo que nós temos que conseguir é que esses dados sejam trabalhados e se convertam em informação, ou seja, informação que é passível de ser conhecida, é passível de ser trabalhada, para depois
em função dos objetivos que nós temos, elas possam gerar conhecimento. E basicamente aquilo que nós temos dados, estamos neste momento com muita informação e precisamos de fazer essa transição para o conhecimento, ou seja, para haver documentos que possam de alguma forma ser utilizados a nível político e a nível estratégico para implementar aquilo que é a nossa estratégia para a zona costeira. Enquadrando geograficamente, como vocês sabem, nós estamos deste lado do Atlântico, aqui, nós somos um país que está dividido entre uma parte continental, depois temos os Açores, o arquipélago dos Açores, e depois temos o arquipélago da Madeira. Aquilo que eu vos vou falar, até mesmo nós não temos regiões a nível do continente, mas temos a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, que têm um grau de autonomia bastante grande em questões de ordenamento do território, e aquilo que eu vos vou hoje falar é basicamente sobre esta nossa zona costeira que está aqui, da parte continental que está aqui colocada. Portanto, vou colocar aqui alguma informação de enquadramento, vou aqui tapar os Açores, que a Helena não leva a mal. O nosso país, como vocês sabem, ou eu imagino que devem saber, é basicamente igual ao Brasil, só que é preciso tirar normalmente 1 ou 2 zeros, não é? Portanto, basicamente nós somos 10 milhões de habitantes, vocês são perto de 200, nós temos 980 km de extensão de costa, vocês têm quase 10 vezes mais possivelmente. E temos neste troço de linha de costa que nós temos aqui, esta extensão da linha de costa que está aqui, estes 980, é onde temos a maior parte da população concentrada. Mais de 75% da população tem um quarto deste território é densamente ocupado, tem usos urbanos, as principais cidades e áreas metropolitanas estão aí colocadas, o Porto e Lisboa. É aqui que está a maior parte do uso turístico e as principais atividades industriais. E por isso não é de surpreender que ele seja responsável por cerca de 85% do produto interno bruto do país, seja toda esta pequena faixa litoral que é responsável. Obviamente que toda esta concentração de atividades que está aqui colocada tem realmente o outro lado. E antes de falar nisso, já agora, quando estamos a falar da zona costeira, eu queria vos dar uma indicação o que é que nós consideramos como zona costeira e como é que nós vamos considerar isso a nível dos nossos POCs, dos nossos planos de ordenamento da orla costeira. Nós temos um documento que foi feito em 2009, que é a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, e a primeira questão que foi necessário assumir era os conceitos base. E por isso mesmo ela aceitou estes conceitos, é a partir deles que nós funcionamos. O litoral de uma forma de um termo muito genérico, a zona costeira também com de uma forma um pouco genérica, mas já com alguns limites mais fixos, como a largura de 2 km a partir da linha máxima de praia-mar das águas vivas e equinociais, no mar até ao limite das águas territoriais. A orla costeira, que é aquela que é o alvo dos nossos POC, portanto é desde da linha máxima de praia-mar a 500 metros para o interior, e no lado marinho vai ter a batimétrica dos 30. E portanto a linha de costa é bastante mais é apenas uma linha que está aqui colocada. A nível gráfico é isto que nós temos: o litoral mais abrangente, que pode ir até às 200 milhas náuticas e várias centenas de quilómetros, porque é bastante genérico. A zona costeira, o mar territorial até aos 2 km, a orla costeira que é aquela que é objeto dos nossos POCs, os 30 metros até centenas de metros, que em 2009 foram definidos como os 500 metros. E portanto, é nesta faixa que nós estamos aqui a falar, basicamente destas centenas de metros, ou eventualmente indo até aos 2 km, que nós estamos a falar da zona costeira. E então, como eu disse, tem aquela concentração toda de atividades, de população, que está aí colocada, e que resulta depois de uma série de problemas que nós vamos conhecer. É uma linha de costa que é atlântica, é uma linha muito exposta, está muito sujeita às atividades erosivas. Penso que devem conseguir ver, tem
uma série de degradações sobre zonas de risco e defesas costeiras, e como vocês veem, desde o norte até a área de Lisboa, é onde predominam basicamente todas as bolas vermelhas e laranjas que mostram essas zonas de risco que estão aqui colocadas. Depois, para baixo, realmente já não têm tantos problemas, excetuando eventualmente aqui no Algarve, mas basicamente é aqui que se concentram um grande número de problemas, e por isso mesmo nós temos quase 14% da nossa linha de costa está artificializada, com obras de defesa costeira. Tem 25% que é afetado por erosão, portanto há mais de 200 km que têm uma tendência erosiva bastante acentuada. Há um risco potencial de perda de território em mais de metade dessa linha de costa, portanto com uma suscetibilidade bastante grande, e que implica que têm sido feitos investimentos muito vultuosos nos últimos anos, 122 milhões de euros só em infraestruturas de defesa. E este é o quadro de partida que nós temos, que depois se concretiza em várias situações. Esta é uma imagem, quando nós falamos da nossa zona costeira, para mostrar uma parte dos problemas que nós temos e que os POC tentaram intervir de alguma forma, é o facto de nós sermos um país relativamente pequeno, e esta imagem que é feita, foi criada pelo professor Alverino Dias, muitos de vocês devem conhecer, que foi feita no século passado, em 1990, e dá-nos duas ideias de situação existente. A parte laranja mostra todas as bacias hidrográficas que drenam para a nossa zona costeira. E aquilo que acontece é que grande parte da nossa zona, das nossas grandes bacias hidrográficas, dos nossos rios, não nascem em Portugal. Elas pertencem à Espanha. É um dos problemas que nós temos, desaguam em Portugal, o Douro, o Minho, o Guadiana, o Tejo, e o que aconteceu foi que desde o século passado até ao final do século XX, a construção de inúmeras barragens, toda a área laranja que antigamente drenava sedimentos e que era o fornecedor principal da nossa linha de costa, ficou retida nessas barragens e, portanto, hoje em dia só esta parte amarela é que dá sedimentos para o litoral. E, portanto, como vocês veem, estamos a falar basicamente quase de 1/5 de toda a área total. E esse é responsável por uma boa parte dos problemas que nós assistimos hoje em dia. Nós assistimos que realmente, como está aqui, a situação que está cá em baixo era a situação natural, a parte de cor de laranja, onde realmente esta barra maior é o Rio Douro, e aqui é aquilo que acontece hoje em dia na região norte. Portanto, há uma diminuição muito grande de sedimentos. E isso é responsável por nós termos enormes problemas ali presentes. Isto é a cidade de Espinho, uma boa parte da cidade já desapareceu. Vocês veem aqui desde o final do século XIX até ao século XX, desapareceu um número de ruas que estão aqui colocadas. Foi necessário construir proteções que estavam ali aí referidas. Nós temos taxas de recuo em alguns sítios muito aceleradas, na zona norte e na zona centro, mas essencialmente na zona centro. Tem o Furadouro, que é um ponto onde a taxa média de recuo, isto em 2012, era de 9 metros por ano. A Costa Nova Vagueira é exatamente ao lado, estes 4 primeiros que estão aqui são exatamente na mesma área, com taxas de recuo muito aceleradas. O Furadouro são 9 metros, a Costa Nova Vagueira são 8 metros, os Espinhos são ali 3 metros, e realmente é preocupante. Não é mais preocupante, porque esta que está aqui, esta imagem e esta notícia, mostra exatamente essa área de maior taxa de recuo, e a erosão, como também vocês devem ter isso presente, a erosão é basicamente um problema quando existem interesses humanos em jogo. Como esta é uma área essencialmente florestal, não há realmente problemas muito graves de interesses humanos em jogo. E, portanto, tem sido deixado de evoluir de alguma forma. Daqui a algum tempo, e isso já começa a ser bastante preocupante, é necessário intervir para estabilizar de alguma forma isto que está aqui colocado. Vocês estão a ver, basicamente, é uma área de areia, de sedimentos que são consolidados, que tem uma área florestal toda por cima e que recua de uma forma muito, muito acelerada.
Estes são exemplos de outras das áreas que nós aqui encontramos, com algumas construções que estão muito perto da zona costeira, e que realmente com eventos extremos, aquilo que acontece é que são basicamente sempre postas em causa. E é este quadro que nós temos que basicamente os POC começaram também a intervir nos anos 90, como iremos ver um pouco mais à frente. Aqui na área do Algarve, a construção de um campo de esporões para tentar fixar uma área de areias, nomeadamente aqui Quarteira, que é um núcleo turístico importante. Aqui também no Algarve, onde há um hotel que está na praia, não é? E estas situações que foram herdadas, como o Estado português é responsável pela segurança dos cidadãos, as obras sendo legais, tendo tido licença das autoridades, significa que depois é a responsabilidade delas a sua proteção. Como eu disse, aquilo que nós acabamos por assistir é que basicamente gastamos uma boa parte dos nossos recursos a proteger, e nomeadamente para proteger em relação à erosão que vamos assistindo. Este é um quadro que nós temos aqui, um gráfico, que nos dá um pouco a ideia do que aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos, até 2015, que é onde temos dados mais fiáveis, onde nós vemos que basicamente 73% do investimento que foi feito na nossa linha de costa foi aquilo que chamam-se obras de intervenção reativas normais. Ou seja, nós deveríamos tentar intervir de uma forma proativa, evitar que os problemas aconteçam, mas não, existem os problemas e intervimos. Portanto, é a construção de esporões, paredões, etc., obras de defesa costeira. Estas são aquelas normais, estas são as de emergência, que são normalmente as que acontecem logo a seguir a um evento, e depois, como vocês veem, aquilo que está planeado é realmente muito pouco que está aqui presente. E nós estamos a falar de muito dinheiro que acaba por ser gasto, como vocês veem, essa é a distribuição desde 95 até 2014, e 2014 tem este pico muito grande, porque foi a altura em que houve uma tempestade muito forte que atingiu Portugal, que era a tempestade Hércules, que implicou que houve uma destruição muito grande de partes da nossa costa, de grandes estruturas de defesa costeira, e foi preciso fazer a manutenção delas. Basta-vos dizer que, por exemplo, naquela área do furador que eu falei há pouco, nesse episódio calcula-se que a taxa de recuo tenha atingido praticamente os 20 metros, só num episódio em janeiro de 2014. E, portanto, esta tempestade de 2014 é muito importante também, porque também mudou um pouco a forma de pensar como é que nós fazemos gestão costeira ou gerenciamento da zona costeira em Portugal. Porque foi na altura em que o governo que estavam aí, as autoridades, decidiram que nós estávamos numa altura de crise, a sair de um período de crise muito, muito acelerada, e que não tínhamos recursos para continuar a investir desta forma. E tínhamos que mudar o paradigma de intervenção na zona costeira. E eu vou-vos mostrar depois um pouco mais à frente os resultados de um grupo de trabalho que foi feito, que é o Grupo Técnico do Litoral, que produziu um documento que é bastante importante, muito exaustivo, e que, embora a eficácia de algumas das situações que foram aqui planeadas não foram de alguma forma executadas, mas obrigou-nos a pensar de uma forma diferente. Isto são realmente aquilo que é necessário investir nas obras de defesa costeira, portanto não é só a construção, mas depois é também aquilo que é necessário fazer sistematicamente e periodicamente para a sua manutenção. Portanto, não é apenas o investimento inicial, é também necessário o investimento periódico nestas áreas. Esta é a caracterização, basicamente, daquilo que nós temos até agora, e entrávamos agora naquilo que são, assim, por assim dizer, os estudos, os diagnósticos que foram feitos, as soluções que foram apontadas, onde os POC, de alguma forma, estão aqui também aqui colocados. A nossa tradição em relação ao litoral e à intervenção no litoral é já bastante antiga. Nós criámos em 1864 uma figura que acabou por criar depois, mais tarde, já no século XX, em 1914, uma faixa que é domínio público marítimo. Significa que nós temos uma faixa a partir da linha máxima de praia-mar,
de pelo menos 50 metros, que é obrigatório uma área de domínio público marítimo. Não pode ser privada, portanto é quase como um buffer que nos protege de uma ocupação dessa área. Só que numa altura em que há uma subida do nível médio das águas do mar, como aquela que assistimos, nós temos vários problemas e essa área está em perfeita mudança. Depois, só mais tarde, nos anos 70, e até mesmo com a mudança do regime político que houve em Portugal, é que há já realmente algumas intervenções mais fortes. Há a criação do Ministério do Ambiente. O gerenciamento costeiro deixa, nessa altura, de estar dentro de uma Direção-Geral de Portos, que era a Direção-Geral de Portos que fazia a gestão costeira, e é criado o Ministério do Ambiente e o Instituto da Água, que começa a gerir então a zona costeira. Depois, nos anos 90, em 93, é criado os planos de ordenamento da orla costeira, que depois vão evoluindo com algumas mudanças técnicas que vão aí acontecendo. Mais tarde começamos com a emergência que nós conhecemos na nossa área e os problemas que estavam aí. Fazemos muitos documentos estratégicos, uma grande parte deles, e esse é um dos problemas que nós temos e partilhamos isso com muitos países, inclusive o Brasil, por aquilo que eu conheço, é que muitos destes documentos que são produzidos não chegam ao seu fim. Porquê? Porque há mudanças de ciclos políticos e realmente quem vem a seguir tenta fazer, não é obrigatoriamente melhor, mas tenta fazer diferente. E, portanto, tudo aquilo que foi feito por o governo anterior acaba por ser muitas vezes arrumado na gaveta e vem um plano novo e, portanto, não nos permite chegar ao fim, não nos permite avaliar aquilo que estava a ser feito e, portanto, iniciamos um ciclo sem basicamente conhecer aquilo que foi feito no outro de uma forma mais correta. Aquilo que também de alguma forma nos ajuda a mudar um pouco estas questões são algumas imposições que são feitas da União Europeia, nomeadamente a recomendação para a gestão integrada da zona costeira, que nos obrigou a adotar alguns princípios e a levá-los até ao fim e colocados. Portanto, como vocês veem, temos uma série de documentos que são aqui colocados, ou estratégias ou programas. Aqui em 2009 temos realmente a nossa estratégia que está ainda em vigor, ainda não foi atualizada. Temos depois, em 2014, o grupo do litoral que fez um trabalho bastante meritório, que depois sai o plano de ação do Litoral 21, que vocês também poderão ter acesso. Esta é a nossa estratégia, que foi feita em 2009, que basicamente tinha medidas estruturantes, como estratégia que era, não é basicamente a nível operacional, mas era acima de tudo programático e estratégico, a criação de uma lei de base da zona costeira, uma mudança do sistema organizativo, a criação de um programa de ação e também um sistema de monitorização. Portanto, ela ficou muito aquém em muitas destas questões que não conseguiram de alguma forma ser concretizadas até agora. Este é o documento que vos estava a falar, que é o Plano de Ação do Litoral 21, que vocês podem descarregar aqui e tem realmente aquilo que é pensado para o litoral português e que elaborou uma série de desafios que nós teríamos que fazer a muito curto prazo. Tínhamos que conseguir passar das nossas estratégias reativas para uma forma mais proativa, portanto antecipar, prevenir e gerir as situações de risco que já estavam perfeitamente identificadas, desenvolver, e esta é capaz de ser uma das ideias centrais, é assumir que temos que fazer uma gestão dos sedimentos, tanto a nível fluvial dos rios, como também nos estuários. Portanto, uma estratégia que permite essa gestão dos sedimentos, em lugar de intervenções pesadas, era capaz de ser muito mais efetiva. Valorizar todos os recursos que nós temos na nossa zona costeira. Apostar ainda mais no conhecimento da nossa, que como vocês tinham visto também, a falta de cultura e de cultura cívica, de ordenamento do território, que era um
problemas que nós tínhamos aqui colocados. Estamos bem? Ainda está aí gente? Oi, Carlos. Tá tudo bem? Agora começou a cortar um pouco. Só agora começou a cortar um pouco, vai e volta, assim. Mas eu acho que dá para continuar, porque como está escrito... Você está me ouvindo? Eu não estou lhe escutando agora. Só algumas coisas bem cortadas. Agora eu estou te vendo, Carlos. Caiu, mas acho que já voltou. Tá, já voltou, então tá bom. Vamos continuar? Ou... Vamos continuar, continuamos, lógico. Então, calma. Agora é que íamos exatamente entrar agora então nos planos de ordenamento da orla costeira. Tá ótimo. Para vos dar uma indicação como é que nós estávamos organizados. Eu Tá vou tirar certo. a imagem porque às vezes pode ser que melhore um pouco. Sim, melhor. Ok. Estão a ver a minha tela? Sim, perfeitamente. Estamos vendo. Okay. Então, vamos assim dizer, o nosso instrumento principal que nós temos para o gerenciamento costeiro foram os planos de ordenamento da orla costeira, que foram criados em 93, onde, como eu vos tinha dito, procurou-se intervir de faixa, que era de 500 metros a partir da linha máxima de praia-mar e depois a batimétrica dos 30. Criou expectativas muito grandes, porque realmente tinha objetivos muito definidos, de ordenar os diferentes usos e atividades desta orla, de classificar as praias e tentar regulamentar o seu uso balnear, valorizando-as, porque era realmente conhecida como um dos principais recursos que nós temos, nomeadamente no turismo balnear, enquadrar o desenvolvimento das atividades específicas, tanto indústria, etc., e assegurar também uma defesa e a conservação dos valores naturais, porque também, não vos referi antes, ao mesmo tempo nós encontramos na nossa zona costeira, encontramos aqui uma boa parte de áreas protegidas que são para nós bastante importantes. Os planos de ordenamento da orla costeira que nós temos aqui presentes, estão a seguir? A Maria Inês, está a ouvir? Estamos, está certinho, okay. Sem problema. Ok, desculpe lá, é só para às vezes não ficar com a ideia que estou aqui sozinho. Não, se a gente te perder, eu te aviso. Ok, obrigado. Portanto, nós temos, como vocês devem ter visto, começaram em 93 e estes são os vários planos que cobrem toda a faixa costeira do nosso território continental desde que foram aprovados. Portanto, os planos foram lançados por lei em 93, os primeiros foram aprovados em 98, como estão aqui, e o último foi em 2005. Portanto, 12 anos depois, não é inocente que este tenha sido o último, porque era aquele também mais complicado numa área do Algarve, com muita ocupação, e foi difícil chegar a muitas decisões, nomeadamente com os interesses das autoridades locais e dos residentes que estavam aí colocados. E, portanto, nós evoluímos durante estes anos todos para a elaboração destes planos que estavam aqui colocados. Só uma chamada de atenção, que depois mais à frente também vos posso chamar. Uma ideia que foi feita foi dividir esta faixa costeira por setores, e os setores tinham a ver com o funcionamento das células sedimentares. Portanto, significaria que permitiria que houvesse equilíbrio basicamente entre as várias células sedimentares, não as cortando ao meio, que poderia ajudar na gestão costeira que estava aí colocada. Tem vários elementos, estes planos de ordenamento da orla costeira, tinha a elaboração de um relatório, de uma planta de condicionantes, uma planta de enquadramento, as propostas que fossem feitas, um regulamento, também um plano geral de execução, onde também fosse apontado um plano de financiamento, onde haveriam fontes para financiar as propostas que estavam aí colocadas, e por fim, naquilo que está aqui até mais destacado, porque eu acho que é a parte de maior sucesso, se assim se pode dizer,
uma planta e um programa de intervenções por praia de grande detalhe que permitia qualificar uma boa parte das nossas praias. Este é um exemplo de uma planta de síntese que estava aí colocada, com a identificação dos vários classes de espaço que estavam aí referidos, uma escala 1/25.000. Esta é a das condicionantes, com as várias restrições existentes, as áreas protegidas que estavam aí, a Reserva Agrícola Nacional, áreas da Rede Natura, etc. E estes são os planos de praia, que eram, como eu vos disse, planos de grande detalhe, onde basicamente todas as praias que existem neste momento em Portugal, com uso balnear mais intenso, têm um plano de praia a uma escala muito detalhada, onde tem identificado, como está aqui, toda a área passível de utilização balnear. Depois, estes quadrados representam as concessões, que são áreas que são dada uma licença de exploração comercial a um agente económico, onde normalmente põe um apoio de praia, que é um café, um restaurante, etc., identificação de áreas de estacionamento, áreas de acessibilidade e, portanto, tem um grande detalhe e permitiu, de alguma forma, melhorar muito a fruição balnear que nós tínhamos nas nossas praias. Foi feita uma avaliação em 2006 destes POCs, portanto, como eu vos disse, começaram em 93, o primeiro foi em 98. Viu-se essa primeira avaliação, mostra que havia alguma desatualização das propostas, havia uma desigualdade muito grande do tratamento da faixa terrestre e marítima, porque realmente muito poucas propostas foram feitas para a parte marítima. A nível cartográfico, nomeadamente aqueles primeiros, eram muito incipientes. Hoje em dia, qualquer aluno de licenciatura em Geografia consegue, no primeiro ano, numa cadeira de um curso de SIG ou de cartografia, produzir peças cartográficas de melhor qualidade, que há uma evolução muito grande. Foi apontada como crítica também uma grande rigidez dos planos de praia, que havia realmente uma grande obrigatoriedade, pouca flexibilidade, o que dificultava por vezes a sua implementação, e depois algumas dificuldades do dimensionamento das estruturas de apoio à prática balnear. Isso leva-nos porque, para que todas estas praias que tinham este detalhe de 1/2000, a escala realmente de grande detalhe, tinham que também ter a capacidade de carga definida, ou seja, todas as praias que nós estamos a falar agora aqui têm neste momento um número máximo de utilizadores que elas devem ter. Obviamente isto não é como um cinema, nem um teatro, não há um número de lugares que vocês vendem bilhete e se estiver cheio já ninguém pode entrar. Aquilo que acaba por acontecer de alguma maneira é que este é um número indicativo que serve para condicionar a localização dos equipamentos, serve para condicionar a vigilância, o número de nadadores salvadores, serve também para dimensionar, por exemplo, o estacionamento. E isso realmente, a capacidade de carga, foi uma intervenção bastante interessante. Não havia experiência disso. Como vocês devem imaginar, havia vários estudos desde os anos 90 que tinham sido feitos a nível de capacidade de carga, mas eram isolados. Um projeto académico de um doutoramento ou de um mestrado que estudava uma praia durante vários anos, mas agora aqui o desafio era outro. Era que vocês, de 1 ano e meio, que era o prazo que nós tínhamos para fazer estes planos, vocês tinham que calcular a capacidade de carga para 80 praias, 90 praias ao mesmo tempo. E, a nível metodológico, foram feitas grandes avanços e acho que é realmente um campo onde se evoluiu bastante. Em 2012 há algumas alterações que foram feitas em relação à legislação feita. Uma delas tem a ver que a área de intervenção terrestre passou a ser até aos 1000 metros, antes era 500, achava-se que chegou-se à conclusão que era bastante limitado, chegou até aos 1000 metros, podendo a área de estudo de enquadramento chegar aos 2000. Os riscos, nomeadamente aqueles derivados das alterações climáticas e que depois provocavam problemas de erosão, também foram aqui reforçados. Até então, que era um caso muito estranho, todas as áreas dos portos não estavam incluídas nos planos de ordenamento da orla costeira, eram como umas ilhas que estavam aí e que dificultava muito a conexão entre os espaços.
Foi dada uma maior importância ao ordenamento do espaço marítimo, porque realmente a zona costeira tem que haver essa ligação entre as duas. Foi feita uma revisão das classificações das praias marítimas e houve uma maior flexibilidade na gestão dos planos de praia. Este é o novo esquema que nós temos, portanto, antigamente a intervenção era apenas esta, de 500 metros, passou então até aos 1000 metros, podendo ter uma área de enquadramento, como está aqui, uma área de estudo até aos 2 quilómetros que estavam aqui colocados. É esta basicamente agora, quando nós estamos a trabalhar nos novos planos, ou como vão ver, programas de ordenamento da orla costeira, é esta agora a área de estudo e a área de intervenção é esta um pouco mais limitada. Esta é a nossa classificação que resultou. Todas as praias que nós temos em Portugal neste momento que são trabalhadas a nível dos planos de ordenamento ou dos programas pertencem a um destes tipos. Uma praia urbana é o tipo 1, uma praia periurbana que também tem uma procura muito intensiva é tipo 2, uma praia seminatural que permite algum tipo de equipamentos e de infraestruturação é tipo 3, uma praia natural que pelos valores sensíveis que aí tem não permite infraestruturação é tipo 4. O uso restrito tem a ver com alguns valores aí existentes e portanto tem o seu acesso condicionado, e as praias de tipo 6 são aquelas de uso interdito e que normalmente têm a ver quando há, por exemplo, alguma estação de tratamento de águas residuais que tem um problema e contamina as águas, com problemas de contaminação de águas, são estas praias de tipo 6 e que são mais ou menos temporárias e não a classificação que está aqui colocada. Nos vários problemas que nós encontramos que de alguma forma limitam muito os objetivos que foram alcançados com os planos de ordenamento da orla costeira, uma delas foi, embora estes planos fossem planos que se sobrepunham a todos os outros, nomeadamente os planos dos municípios, que nós aqui chamamos plano diretor municipal, não havia por vezes essa conjugação. Eram todos aprovados a nível central, mas aqui, por exemplo, numa área que é uma área central, nós podemos ver que foram licenciadas várias áreas, várias operações urbanísticas que estavam em conflito com aquilo que era previsto pelos POC. Ou seja, a mão esquerda e a mão direita não estavam de alguma forma ligadas, liga-nos com aquilo que a gente estávamos a falar no princípio, e portanto o POC previa uma coisa e a nível municipal conseguiram aprovar, por exemplo, urbanizações em áreas que não deveriam existir. Não foi conseguido também limitar a exposição ao risco, nomeadamente quando se construíam algumas defesas costeiras fortes, com investimentos avultados, concentrou-se ainda mais a construção, portanto também era contrário àquilo que o POC deveria esperar, e onde nós conseguimos de alguma forma ter mais sucesso, como eu disse, foi a nível das praias. Nós basicamente, antes dos planos de ordenamento da orla costeira começarem a ser implementados, nós tínhamos uma prática balnear muito incipiente, muito frágil, com os equipamentos com pouca qualidade. Este é um exemplo de um deles, no norte do país. O POC, para todos esses equipamentos, tinha várias propostas: demolir, requalificar ou relocalizar. Uma boa parte deles, para não dizer a quase totalidade deles, aquilo que aconteceu foi a demolição desses apoios que não tinham essa qualidade e que foram depois repostos por equipamentos com bastante mais qualidade, com um maior ordenamento e maior integração na paisagem. Como eu vos disse, a nível das praias foi onde nós tivemos maior sucesso, e as praias nesta altura eram realmente responsabilidade da administração central. Há uma melhoria de todos os equipamentos com maior qualidade, não só estética, mas também a nível de sanitário, a nível da qualidade dos produtos que estavam aí, mais integrados na paisagem. Por exemplo, na acessibilidade, aquilo que foi feito foi um investimento muito grande, muitas vezes criando aquilo que nós chamamos áreas de sacrifício, onde havia acessos que não estavam consolidados, consolidou-se esses acessos, e aquilo que se fez foi, havendo uma dispersão muito grande de acessos, concentrou-se os impactos todos numa determinada área, aumentando a sua qualidade. Portanto tem aqui um passadiço sobrelevado
onde a maior parte das pessoas nesta praia começaram a deslocar-se por aqui, não continuando a criar caminhos novos em áreas dunares, e realmente melhorou muito. Essa é realmente uma das grandes melhorias que nós temos na nossa área. Este é o novo quadro de referência que vem a seguir em relação a todos os POCs. Como vocês têm aqui o relatório do grupo de trabalho que está aqui colocado. Depois, em 2014 e 2015, nós temos novas leis que foram criadas e essas leis mudaram um pouco a filosofia que nós tínhamos. Nós deixámos de ter, então, nessa altura, planos de ordenamento da orla costeira e passámos a ter programas. E qual é a diferença que tem? É que, basicamente, estes programas passaram a ter um nível mais programático e implicavam que depois todas as suas normativas eram incluídas nos planos diretores municipais. Por si só, vinculavam então os particulares através dos planos diretores municipais. O que é que isto significa? Significa que todas as normativas que eram importantes estavam centradas num único instrumento do território, não permitindo duplicidade ou, eventualmente, alguma confusão que poderia, de alguma forma, causar alguns problemas em relação à sua transposição e aos resultados que já vimos por aqui. Mudou também a divisão. Vocês têm aqui à esquerda, têm aqui os POCs pelas células sedimentares e aqui têm os novos POC, que são os programas, que são menos e que tentaram, de alguma forma, não mantendo todas as divisões que existiam anteriormente, mas também tentando uma abordagem mais operacional do ponto de vista administrativo. Esta é a página da Agência Portuguesa do Ambiente, onde vocês podem consultar todos os programas que estão aí. Vocês, entrando aqui, têm os vários programas, são links onde todos os documentos estão aí colocados. Todos os documentos de cada um dos planos está aqui colocado e podem consultá-los. Também faz parte dessa política de transparência e foi bastante importante. Por exemplo, este que está aqui é um plano de praia que estávamos aqui a falar, que está lá disponível. Portanto, todos os planos de praia estão lá disponíveis, com a localização das áreas, os equipamentos, as áreas de estacionamento e que podem, de alguma forma, também aqui consultar. Esta nova geração de instrumentos, onde estes programas estão aqui incluídos, acima de tudo o que pretendeu dar, na minha opinião, foi uma maior clareza estratégica, porque realmente programas ou planos a uma escala tão grande como aqueles que tinham e com planos de pormenor tão apertados, dificultavam muito a sua operacionalização. Procurou-se também trabalhar muito no princípio da precaução, nomeadamente nas questões ligadas ao risco, que era também realmente uma situação bastante preocupante. E tentou-se trabalhar aquilo que falávamos anteriormente também do topo base e da base topo, com uma promoção de uma tentativa de uma governação a diferentes níveis. Uma dimensão territorial que tentou abranger a bacia hidrográfica com a gestão de sedimentos, embora o nosso problema com Espanha realmente é bastante difícil, e procurou-se também a questões de adaptação climática em relação às alterações que nós conhecemos hoje em dia. E o último instrumento, e que até seguindo, achei muito interessante na semana passada, quando estive, há 2 semanas, assistindo às apresentações que foram feitas sobre gestão de praias, nós em 2018, com efetiva entrada em função em 1 de janeiro de 2019, começou-se a proceder a uma transferência para os municípios das competências para a gestão das praias. E, portanto, significa que tudo o que era até então responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, o órgão central, começou a ser transferido para os municípios, nomeadamente a limpeza, a exploração dos espaços que estavam aí colocados, assegurar a vigilância a banhistas, foi transferido para os municípios. E os municípios, como já existia anteriormente também, aquilo que fazem é basicamente passar estas responsabilidades, ou uma parte delas, para as concessões. As concessões, como eu disse, são agentes económicos que pretendem explorar uma parte da praia, que é dada com algum período temporal, podem através de um restaurante comercial ou de outra atividade comercial,
e que têm a responsabilidade de realmente ordenar estes espaços e também de assegurar a vigilância. A vigilância, os nadadores salvadores, é a responsabilidade ou dos municípios ou então, neste caso aqui, dos concessionários. Queria-vos, chegando aqui à parte final, queria-vos deixar aqui duas questões. Dois documentos. Um era esta publicação que está disponível na internet, procurando pelo nome, do professor Alveirinho Dias, que chama-se Venturas e Desventuras do Litoral no País dos Portugueses, que foi feita em 2014, que basicamente é uma reflexão sobre o que é que se passou no nosso litoral até 2014, e não é um documento científico, está escrito de uma forma apaixonada, como muitas vezes o professor Alveirinho Dias escreve, mas é um documento muito interessante para refletirmos sobre os principais problemas que nós conhecemos no nosso litoral. E o outro documento que eu queria também partilhar com vocês, deixar-vos, é este documento que é bastante extenso, que foi o resultado, foi produzido em 2018, há um primeiro relatório que foi feito em 2015, mas este é de 2018, é uma obra bastante grande, são 300 páginas que está disponível online, que é o resultado de todo o grupo de trabalho do litoral sobre aquilo que deverá ser, como diz aqui o subtítulo, o desafio da mudança, que está aqui colocado. Portanto, com algumas medidas que eles pensam que são estruturantes, a reposição do equilíbrio sedimentar, a gestão dos sedimentos que estão aqui, a mudança do paradigma, nomeadamente com a proposta de estratégia de recuo planeado, pensar dessa maneira, a monitorização, a política de dados. Portanto, estas são as indicações que estão aqui e que tentam agora, de alguma forma, ser aplicadas no nosso gerenciamento costeiro que está a ser feito. Dito isto e concluindo, queria-vos dizer o que é que eu acho que vai acontecer no futuro, não é? O que é o nosso futuro, nomeadamente a curto prazo, do gerenciamento costeiro aqui em Portugal. Havia umas expectativas muito grandes, nomeadamente com o trabalho que foi feito, com os POC e os resultados que foram feitos. Queríamos mudar uma boa parte dos problemas que estavam aqui existentes, mas até agora existem muitas frustrações em relação a estas situações. Este é um dos exemplos, são as torres de Ofir, e quando se tentou, de alguma forma, demolir e indemnizar os proprietários para retirar estas estruturas que são normalmente alvo de defesas e investimento costeiro bastante avultado, através dos tribunais e aquilo que nós chamamos de direitos adquiridos, porque estes proprietários estão legais, a construção foi legalizada, foi aceita pelas autoridades, e os valores que chegou para a indemnização de todos estes proprietários, que eram de 200 mil milhões, que estão aqui colocados, inviabilizaram essa demolição e essa saída. O Ministro do Ambiente, que é o que está agora em vigor, também previu que nestes últimos anos nós conseguíssemos implementar uma boa parte das estratégias dos planos da orla costeira. Uma das questões que estava aqui, nomeadamente no norte, era basicamente demolir várias construções que estavam ilegais e que de alguma forma, ou que estavam ilegais ou que estavam em áreas de risco e que deveriam ser daqui retiradas. Portanto, esta é uma notícia do jornal de 2018, o plano de demolições que deveria começar em 2019 e até agora isso não aconteceu. E também o que não acontece é nós pensarmos que estas concessões, que são dadas por um tempo determinado, muitas vezes os concessionários sentem-se com direitos também que não têm e querem ser indemnizados por estarem numa área que é uma área de risco. A licença ou a concessão é um título que é dado por um período determinado. Todos os anos essa concessão, se estiver em área de risco, pode ser retirada, mas os proprietários querem ser indemnizados. E normalmente recorrendo a tribunais significa que isto demora muito tempo a ser de alguma forma resolvido. Portanto, o ministro, que é este senhor que está aqui, afirmou que basicamente algumas áreas iriam ser demolidas, os moradores realojados, em novembro de 2018, deveria acontecer em 2019, não aconteceu. Este é um edifício emblemático, que foi construído no princípio deste século, que é o edifício transparente, que é realmente uma aberração, também deveria ser demolido. E aquilo que nós assistimos muitas vezes são estas coisas contraditórias. Áreas que são consideradas que deveriam ser áreas não edificandi, onde há demolições que estão previstas a acontecer,
e há licenças que por direitos adquiridos estão a ser construídas. É este caso completamente insano de um hotel que está a ser construído, depois foi parado, está a ser construído e está numa área onde provavelmente quando acabar de ser construído tem uma ordem de demolição. Não é? E portanto é completamente insano e depois já se sabe com isto, com processos que irão aqui acontecer, vão demorar muito tempo a ser resolvidos. De qualquer das formas, uma boa parte destas questões não foram ainda resolvidas. Nós temos ainda outras que para mim são ainda mais preocupantes. Nós temos este que é o plano da área metropolitana de adaptação às alterações climáticas, onde estão aqui áreas de risco. Se vocês repararem, por exemplo, nesta que está aqui, que tem uma área de risco médio, é uma área onde está prevista um campus oceânico com construções muito pesadas que estão aqui referidas. Mais uma vez, é um bocado esquizofrénico. A própria administração central, por um lado, faz planos salvaguardando áreas de risco e, por outro lado, dá licenças para construir algumas áreas que são áreas, como nós estamos a dizer, com áreas com algum risco. Este é outro exemplo que está aqui referido, que é basicamente na margem sul, que é uma área que também deste risco médio e que é uma área de estaleiros antiga, e aquilo que se está a tentar construir aqui é uma nova centralidade metropolitana, que é aquilo que eles definem como a nova Manhattan, já com algumas perspectivas e algumas expectativas dos investidores imobiliários para esta construção. Portanto, há esta desigualdade que está aqui referida. Deixo-vos também a indicação de dois documentos que vocês podem consultar. Este é um site do projeto do Maritime Spatial Planning que ajuda a operacionalizar alguns conceitos, nomeadamente a nível da participação pública, que é muito importante a nível da gestão costeira, e também os documentos que foram produzidos e que estão disponíveis na página da APA que eu vos tinha dito, sobre este é o Programa de Ordenamento Costeiro da Alcobaça Especial, que tem a operacionalização de muitos conceitos que eu penso que terão que fazer escola para aquilo que nós queremos resolver no nosso país. Aquilo que é crucial para mim é que se consiga fazer de alguma forma um pacto político para conseguir quebrar ciclos, não é? Vocês conhecem com certeza esta imagem do ciclo que nós temos, basicamente desde o início até terminar, e ele nunca termina. Aquilo que nós queremos basicamente é que a parte final, a avaliação, vá alimentar um novo ciclo que está aqui presente. E aquilo que acaba muitas vezes por não acontecer, como tínhamos de dizer, é que nós não conseguimos acabar um ciclo e, portanto, significa que começamos sem ter realmente a informação daquilo que aconteceu no outro. E se não conseguirmos criar este pacto político que quebre ciclos políticos de querer fazer diferente, dificilmente nós vamos conseguir ter uma gestão integrada, porque estes ciclos de gestão integrada da zona costeira claramente não funcionam de 5 em 5 anos como nós temos os nossos ciclos políticos. De 10 em 10 anos, o POC é um instrumento para vigorar de 10 em 10 anos e ele não pode ao final de 5 anos ser de alguma forma reformulado por uma mudança política que está aí colocada. Este é o último slide que eu tenho para vos mostrar, que acho que é aquilo que, para ordenar e gerir, aquilo que nós achamos que aqui é importante e é a base que nós precisamos de conseguir fazer. A primeira coisa mais importante que nós precisamos é a boa informação. A seguir a boa informação. A informação é claramente, temos muitos dados, mas esses dados não nos estão a dar a informação suficiente. Nós temos que ter boa informação. Boa informação é realmente a base que esteja aí colocada. E só a seguir a boa informação é que nós poderemos ter bons instrumentos de gestão que são apoiados nessa boa informação. Os bons instrumentos de gestão não conseguem de alguma forma ser implementados ou serem desenhados se não houver capacidade técnica para os desenhar. Capacidade técnica tem que ser realmente apoiada em capacidade financeira, porque realmente nós temos bons instrumentos que muitas vezes não foram implementados porque não havia envelopes financeiros que os pudessem de alguma forma capacitar. E temos que ter a vontade política para conseguir que isso tudo, de alguma forma, seja implementado, porque a decisão técnica tem que depois ser suportada por uma vontade política. Para além da vontade política, na questão da participação, nós precisamos do envolvimento de todos os stakeholders, todos os agentes que permitem que estes processos tenham um maior compromisso democrático, tenham maior, de alguma forma, compromisso político em função desse envolvimento. E depois da boa participação, a boa informação é realmente crucial para aquilo que é necessário. E era
de alguma forma com isto que eu vos queria transmitir, de uma forma ligeira, que realmente havia muita coisa que poderíamos explorar, mas era isto que eu vos queria de alguma forma partilhar com vocês, e tal como eu vos tinha dito, tenham o meu contacto caso necessitem ou queiram aprofundar alguma questão, esteja aqui, e os slides também ficarão disponíveis para vocês poderem de alguma forma os utilizar. Excelente, Carlos. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que muitos de nós ficamos vendo a sua apresentação e pensando, ai meu Deus, é por isso que a gente é filho de português, né? Porque a gente tem muitas coisas similares na maneira de... Eu penso que já contei a você, mas eu estou sempre ouvindo isso, não é? Porque realmente muitos dos problemas que vocês têm são culpa nossa, não é? Como se um presidente que nós tínhamos, que era o Jorge Sampaio, quando uma vez foi abordado por jornalistas brasileiros que diziam que os portugueses tinham expulsado os holandeses do Recife e eles tinham ido fundar Nova Iorque, que se os portugueses não tivessem expulsado os holandeses, o Brasil agora se calhar era os Estados Unidos da América, a nível de desenvolvimento. Mas eu dou-vos para esse dilema, dou-vos a mesma resposta que o nosso presidente deu, dizem, mas vocês tentem cantar samba em holandês. Exatamente. Muito bom. Não queremos cantar samba em holandês. Mas, além disso, várias coisas que eu acho que a gente está passando por um processo de reformulação, a gente está passando por um processo de repensar, principalmente na gestão da orla, e algumas coisas que você coloca aí que são muito interessantes, né? A questão da capacidade de carga das praias, a questão dos planos de praia, das diferentes escalas, do programa agora, né? O programa da Orla Costeira ser vinculativo ao plano diretor, ou seja, o que for decidido ali, ele realmente tem uma força, o que a gente não acontece nos nossos... Deixa-me só aclarar uma coisa, ele já o tinha, mas o facto, porque os planos de ordenamento da Orla Costeira eram planos especiais que sobrepunham a todos os outros. Mas o facto de não estarem vinculados, não estarem integrados no plano municipal, permitiu que muitas situações acontecessem, como eu disse ali, que havia operações urbanísticas que conseguiram ser aprovadas, mesmo não sendo contra o POC. Agora não, o município tem mesmo que pôr no seu plano estas normas vinculativas. O que foi decidido no POC. Exato. Exato, muito bom. Pessoal, você teria um tempinho para umas perguntas, Carlos? Podemos? Então tá bom. Agora é a parte mais fácil, não é? digo eu, não é? Que agora que a internet manteve. Sim, não, a internet ficou perfeita, deu só um pouquinho ótimo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Carlos? Vamos lá. A Mônica já tem uma aqui. Oi. Mônica, pergunta. Carlos, os POCs atribuem uma responsabilidade institucional para a gestão dos dados? Como é que é? Os POCs atribuem uma responsabilidade institucional para a gestão dos dados. Eu imagino se existe a responsabilidade de fazer uma gestão dessa informação que é recolhida pelos POCs ou que deveria existir para poder fazer os POCs. Nós temos, em virtude também da nossa lei da água, que foi feita em 2005 e resulta de uma transposição comunitária, nós temos aquilo que nós chamamos que é a Autoridade Nacional para a Água, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, neste caso. E, portanto, ela tem como obrigação a gestão da informação e a transparência da mesma, não é? E, portanto, o que significa que, como são dados públicos, eles, na teoria, são todos disponibilizados e de acesso, não é? Porque também com as novas diretivas comunitárias que nós temos, nomeadamente da Inspire, significam que todos esses dados têm que estar disponíveis, não é? De alguma maneira. E há algumas instituições que são responsáveis pela recolha, o armazenamento e a disponibilização dessa informação. Não sei se era exatamente isto que a Mónica queria
perguntar? Pessoal, isso, a Mônica está dizendo que sim, que era isso mesmo. Eu estou pensando que talvez, como a gente não somos 39, talvez a gente consiga fazer uma coisa ordenada e as pessoas consigam perguntar diretamente para o professor Carlos, tá bom? Então, João, você seria o próximo aqui da pergunta, João Nicolodi. Você quer fazer diretamente? Quer que eu faça? Pode abrir seu microfone e fazer diretamente para o professor Carlos. Tá aí, Pode o João. ser, não tem problema. Tá bom. Tudo bem, professor Carlos? Olá, João, como está? Não sei se recorda, mas tomamos muitas cervejas juntos lá em Florianópolis com o Regis, no evento aquele do Encogérico. Tenho uma vaga ideia. Gosto Vaga ideia, eu também. brasileira? Mas vamos lá, a pergunta, na verdade, é a seguinte. Você mostrou uma classificação de 6 tipos de órgãos, né? A minha pergunta é como é que essa classificação é efetivamente aplicada na elaboração lá dos POCs, tá? E se ela tem um real impacto e como que ela direciona a planificação de ações públicas, de políticas, etc. Ou seja, essa classificação ela é mais acadêmica, de uma forma mais para ilustrar, ou ela realmente ela é decisiva na elaboração de um plano, de uma política? Aquelas 6 classificações foram mostradas. Quando fala em classificação, é a divisão que é feita ou está a falar da classificação das praias? Aquelas praia urbana, praia periurbana, ok, aquelas 6. Ok, muito bem. Não, portanto, essa é os tipos de praia, não é? E essa eu recomendo, se estiver interessado, é o Decreto-Lei 159 de 2012, que estava no slide, e ela é muito, muito importante. E porquê? Porque a classificação da praia significa que logo à partida tem uma série de condições que a praia deve ter. Por exemplo, que se é uma praia seminatural, a praia não pode ter estacionamento impermeável. Não tem que ter um acesso que seja integrado na paisagem. Condiciona logo uma série de exigências que tem. Cada tipo de praia tem um caderno, tem uma listagem de exigências que são necessárias. E, portanto, as praias não têm a ver, esta classificação não tem a ver com qualidade. Portanto, uma praia urbana não é obrigatoriamente melhor que uma praia natural. O que é que acontece é que têm condições diferentes. E ela realmente é muito importante porque vai diferenciar capacidades de carga, vai diferenciar o tipo de equipamentos que você vai encontrar. Não é? E, portanto, esse anexo é muito, muito importante e foi revisto em 2012, porque nós temos os diferentes tipos de praia. E assim você já sabe que o município, neste momento, por uma praia de tipo 4, o que é que ele tem que fazer para a praia ter esse tipo de classificação? E se for tipo 1, tem outro tipo de exigências. Tem um impacto muito grande, não é uma mera classificação que está aí colocada. Tá bom. E nesse decreto, essa relação que você explicou agora está por escrito lá? Está por escrito, diz tá claro. elas, tá. Uma praia urbana deve ter, e diz o que é que cada praia, uma praia periurbana deve ter, e diz as várias classificações todas. Ok, obrigado, professor. Nada. Obrigada, Carlos. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Bruno, você quer fazer diretamente? Quer que eu leia? Posso fazer também, professor. Pode fazer, então. Uhum. Bom dia a todo mundo. Primeiro, agradecer a apresentação do professor Carlos. Como a professora Marinês disse, é impressionante a similaridade com a realidade brasileira. E aí, professora, a minha pergunta está bastante relacionada à questão da efetividade dos instrumentos de planejamento territorial. E não me restringiria apenas à questão dos planos de ordenamento da OLA, né, mas até mesmo ao próprio plano diretor, que é uma possibilidade que vocês vislumbram, né, de garantir a efetividade desses instrumentos de ordenamento da OLA. Nesse sentido, eu gostaria de saber quais são os principais incentivos e penalidades. O senhor mencionou muito a questão das demolições, né? Então, quais seriam esses mecanismos que a gente poderia utilizar, e, se possível, se o senhor puder fazer essa transposição ao contexto brasileiro, para promover, né, a obediência, né, às determinações e às orientações que os nossos aqui, no caso, planos de gestão integrada da OLA, prevêem?
Ok. Nós temos, obrigado Bruno, nós temos aqui uma realidade um pouco diferente da vossa, logo por temos municípios e temos e não temos os estados. Mas o que eu quero dizer é que a nível de incentivos e penalidades nós posso dividir em duas formas. Para os particulares, portanto, se você tiver a fazer algo que vá contra o plano, nomeadamente a construção de alguma habitação ou algum serviço, aí entra diretamente com a questão da demolição. Ok? Essa é a principal penalidade. A nível das autoridades, aquilo que acontece é que se você não cumprir, portanto, se o município não tiver a cumprir o plano que foi aprovado, por alguma razão, ou eventualmente porque existiu alguma maneira de contornar o plano e o município não fiscalizou como deve de ser, a principal penalidade que acarreta, além de processos que podem ser processos jurídicos, etc., é que desqualifica o município para aceder a financiamentos tanto centrais, da administração central, como a financiamentos comunitários da Europa. Portanto, significa que logo à partida é uma importante fonte de financiamento e que eles ficam excluídos dela. É a maneira que nós temos de alguma forma, de controlar a implementação, as orientações dos POCs. A nível processual, normalmente nós temos um organismo que é a Inspeção Geral da Administração do Território, que tem um quadro jurídico e que normalmente levanta autos que depois seguem processos jurídicos, criminais, e depois têm as conclusões que basicamente podem ser de não conforme com o plano, tendo essas penalidades que falei agora, podendo haver responsabilidade mesmo do técnico ou do responsável político, ou então realmente a demolição no caso dos particulares. Tá certo. Obrigada, Carlos. Agora temos mais 3 perguntas ainda que já estão aqui na fila. Natália, você quer fazer essa pergunta? Oi, bom dia. Quero sim. Dá para fazer 2? Ou eu entro na fila de novo? Dá, Nath, dá. Tá, então tá bem. Bom dia, professor Carlos. Você comentou que essas mudanças de governo acabam fragilizando ou comprometendo os POCs, né? Eu queria saber se eles têm um peso jurídico, assim, se eles têm algum peso de lei, e se não, se a participação social, esse envolvimento social não seria um possível caminho para fortalecer esse planejamento. Essa seria a primeira. E a segunda seria com relação aos mapas de risco que você apresentou. Eu queria saber quais são os critérios que vocês utilizam para gerar os riscos e se todos os municípios precisam, se é um elemento obrigatório dentro dos POCs, essa gestão dos riscos. Seria isso. Obrigada. Bem, em relação à primeira, aquilo que acontece, como eu disse, do pacto político, que eu acho que é importante, é assumir um determinado número de objetivos, que podem ser de caráter genérico, e que depois eles, de alguma forma, possam ser concretizados ao longo de 10 anos, que é o horizonte de um plano. Porque é verdade que os planos têm um caráter vinculativo, mas nós sabemos muito bem como é que poderemos, a nível da administração central, contornar algumas dessas decisões, não é? Porque basta que não se financie essas ações para que o plano, de alguma forma, acabe por se esvaziar. E, portanto, esse pacto político que eu digo é que permita não só que estejam de acordo, mas depois também criem as condições para essa concretização. E é muito importante que isso aconteça. E quero-vos dizer que nós estamos a viver tempos muito, muito interessantes, porque, por exemplo, não sei se têm ouvido isso, mas o Portugal tem sido um exemplo, não vou dizer de sucesso, mas tem sido um exemplo porque, comparando até mesmo com os nossos vizinhos espanhóis, de quem eu gosto muito, porque a nossa estabilidade política que tivemos aqui, por exemplo, nestes anos, permitiu uma coisa que era muito, muito difícil, que é a concretização de algumas medidas que passaram de ciclo para ciclo, e que, por exemplo, agora no caso da Covid, o principal líder da oposição, que é realmente numa área política completamente diferente, decidiu apoiar e suportar todas as medidas que estavam a ser tomadas, e pode ser um ensinamento muito grande.
Aquilo que eu acho que também é muito, muito importante era a segunda parte da primeira pergunta que você colocou, que é o facto da participação pública. A participação pública, até há muito pouco tempo, teve um peso muito, muito pequeno. E, por exemplo, aquilo que nós fazemos nestes planos de ordenamento da orla costeira, nós não fazemos verdadeiros processos de participação pública. Nós fazemos aquilo que nós chamamos a consulta pública. Quando você tem uma pré-proposta de plano, basicamente aquilo que acontece é apresentado publicamente apenas para validar. As coisas estão bastante melhores nos planos de ordenamento da orla costeira, que não tenho tempo para falar agora, de que foram feitos nos Açores, coordenados pela professora Helena Calado nas 4 ilhas pequenas. São as únicas experiências que eu tenho que foram feitos processos de participação pública. Eu estive envolvido neles, portanto tenho esse conhecimento, onde realmente desde o princípio até ao fim os agentes foram envolvidos. Até agora a participação na maior parte dos instrumentos de gestão do território em Portugal é quase sempre na parte final. E as pessoas sentem-se um pouco defraudadas em relação a isso. Isso é realmente a participação social, vincula as instituições, vincula as pessoas, é um processo mais turbulento no início, mas permite decisões mais fortes e mais consolidadas. E isso acho que era muito, muito importante. A segunda questão que tinha dito, a questão das faixas de risco, nós mudámos muito dos primeiros POC para os POC, os planos de ordenamento da orla costeira, para os programas. E nos programas, basicamente agora, é obrigatório definir as faixas de risco. E as faixas de risco normalmente são definidas com base em cenários que são construídos, temporais, de 20, 50 anos, por exemplo, que nos permitem perceber quais são as zonas que estarão mais sujeitas a essas ameaças e que de alguma forma serão condicionadas. Foi aquilo que não aconteceu na primeira geração, vamos assim dizer. Havia áreas de risco que estavam aí, mas que depois não tiveram de alguma forma essa preocupação. Agora aqui não é as áreas que estão a ser alvo neste momento desse risco, portanto não é o caráter reativo, estamos a tentar ser proativos e a criar áreas que já são de risco de 50 anos, que de alguma forma deveriam ser precavidas. Eu aconselho, caso tenha interesse, que veja na APA, está? Se não conseguir, pode-me mandar uma mensagem e eu reencaminho para lá. Está lá o documento que foram feitos foi o professor César do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que é de outra universidade, não é da minha, que foi o responsável pela delimitação das áreas de risco e que realmente metodologicamente foi bastante interessante para outros planos que foram feitos também a seguir, que é que os municípios costeiros têm agora que definir essas áreas de risco. O que não significa, como eu mostrei na parte final, que muitas vezes definem as áreas de risco e depois estão a aparecer propostas para a ocupação dessas áreas de risco, como nós vimos na área metropolitana de Lisboa. Não sei se respondi. Sim, muito obrigada. Excelente, Carlos. Natália, é bom depois pegar esse material, né, de como foi feito. Se não conseguir, mande-me um correio e eu tenho todo o gosto em reenviar, que às vezes, para quem conhece o acesso, é bastante fácil, mas às vezes pode não ser tão friendly. Perfeito, obrigada. Obrigada, Carlos. Carlos, nós temos aqui uma pergunta que vai um pouco ao encontro do que você estava falando, dos POC para o POC, não sei como, que é do Matheus. Matheus, você quer fazer a pergunta? Quer que eu faça diretamente? Não sei se o Matheus ainda está aqui. Bom, a pergunta do Matheus quais são as principais... Desculpa. Matheus, por favor, pode fazer. Olá, desculpa, é que eu acho que a internet não está muito bem aqui. Bom, primeiro é agradecer ao professor Carlos, né, por toda essa apresentação muito boa, muito ilustrativa. E gostei muito e parabenizá-lo, é claro. E outra coisa que uma pergunta muito simples, é que eu vi que mudou. Antes era um programa de ordenamento da orla costeira e agora passaram a planos de ordenamento costeiro, eu creio, não estou bem certo, que é o POC agora. E isso já está implementado, já foi implementado. Qual que é a mudança ou a diferença entre
o que existia antes, né? Como que era o POC antes e para o que vai vir ou o que está sendo implantado agora. É isso. Muito obrigado. Ok, obrigado, Mateus. Um grande abraço para si. É um prazer ouvi-lo aí do outro lado, depois de tantos anos deste. Obrigado pela sua questão. E quero dizer que o que o Mateus perguntou é uma das questões que nós passamos mais tempo aqui pensando concretamente quais eram as principais mudanças, porque houve uma mudança a nível da legislação, e nós sabemos todos quando é feito por jurista o que é que significa, às vezes ler a lei é um pouco mais complicado, mas aquilo que aconteceu são duas mudanças principais que estão aí referidas. Uma delas portanto, antes eram os planos de ordenamento da orla costeira, POC, com 2 Os, que nós dizemos POC, e passou para programas da orla costeira, POC. E as duas mudanças mais diretas que assim eu posso apontar, uma delas é que as normas vinculam apenas as entidades públicas. O que é que isso significa? Que as normas têm que ser transpostas para os planos diretores municipais. E é esse o grande desafio que nós temos, que é conseguir que todas as normas passem para os planos diretores municipais, que é também um belo pesadelo, porque os planos diretores municipais têm momentos diferentes de atualização que estão a ser feitos. Portanto, eles deixaram de ser planos especiais e, ao ser programas, os programas significa que as suas normas vinculativas passam para os planos diretores municipais, vinculam as instituições e os planos diretores municipais é que vinculam os particulares. Ok? Portanto, é essa, para acabar um pouco até com aquela dualidade que eu tinha dito, que muitas vezes não estava bem claro e os municípios acabavam por conseguir contornar algumas dessas situações. A segunda é que passaram a ser mais estratégicos, ou seja, deixaram de ter aquele grau de rigor de feito que era bom por um lado, mas era muito difícil, por exemplo, elaborar planos de praia à escala 1:2000, com um rigor tão grande para planos com aquela complexidade e com aquela exigência tão grande. E, portanto, permitiu também que sejam mais estratégicos, mais programáticos e menos regulamentares como eram antigamente. Essas são as duas primeiras, são as duas principais. Tudo o resto é apenas questões, como nós dizemos aqui às vezes, de cosmética que estavam aí colocadas. E já agora, sim, já estão implementados. Este que eu estava sugerindo antes, que é o programa da Orla Costeira Alcobaças Pechel, que é um programa que eu aconselho que, se tenham dúvidas, os consultem. É o primeiro, vamos assim dizer, é um dos primeiros que já responde a estas exigências que estão aqui referidas. Ok, muitíssimo obrigado, professor. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigada, Carlos. Bom, temos a última pergunta que está aqui, até para não abusar muito da sua gentileza. Eu vou passar então a Rita. Você faz diretamente a pergunta, professor Carlos? Sim, faço. Professor, meus agradecimentos, maravilhosa apresentação, grandes ensinamentos. Obrigada. Obrigado, eu. O senhor falou na sua apresentação as dificuldades, muitas dificuldades. E eu reforço mais uma vez, eu gostaria de escutar um pouco mais sobre as dificuldades de fomentar a articulação dos atores relevantes nas esferas governamentais, nas ações de redução de risco de desastre, incluindo aí a questão da participação comunitária. Então, nesse sentido, o senhor deu no final indicações, ótimas indicações, além da capacidade, a vontade política, a boa participação, a boa informação. O que é que o senhor contribui mais no sentido de fomentar a cultura de RRD na zona costeira? Como avançar nesse desafio? O problema isso é basicamente a grande questão que nós temos, não é? Porque o problema que nós temos neste momento principal, o principal recurso que eu não falei ali, mas que está subjacente, e aquilo que nos pressiona mais neste momento é tempo, não é? E é o tempo para que as decisões, cada vez temos menos tempo para tomar as decisões mais corretas, e a articulação, todos estes processos, por exemplo, de participação pública, desse fortalecimento social, eles necessitam de tempo,
as pessoas têm que sentir que estão envolvidas, que fazem diferença e que necessitam em relação a isso. Depois também temos a questão dos municípios, que muitas vezes não têm um papel importante e que muitas vezes não se conseguem articular com as instituições que são responsáveis pela elaboração dos planos, nomeadamente os centrais. E porquê? Porque as decisões que querem ser tomadas, por um lado, pelas instituições que fazem os planos, são decisões de médio prazo, e as entidades locais funcionam de outra maneira, a curto prazo, nomeadamente ciclos políticos de 4 anos, que é o que um prefeito do município em Portugal normalmente tem de um ciclo político. E como responde perante os cidadãos, tem pressões muito grandes que nos obrigam muitas vezes a tomarem decisões que são aquelas que podem funcionar a curto prazo, mas não funcionam a médio prazo. Portanto, acima de tudo, nós temos que investir muito no tempo, investir muito na capacitação, precisamos de recursos, porque, por exemplo, muitas das decisões que temos que tomar, que têm a ver com a relocalização, com a retirada, é claramente uma decisão que tem que ser pensada, tem complexos sociais, tem questões sociais muito complicadas, porque nós aqui em abstrato facilmente resolvemos essas questões, sabemos que aquilo está mal localizado, aquele aglomerado vamos retirar, mas se fosse a nossa casa, aí seria bem diferente. E esse é que é o drama que nós temos de conseguir conciliar isso, porque nós temos questões culturais que são muito importantes, nomeadamente as comunidades, muitas das fragilidades que nós encontramos são de comunidades locais, por exemplo, ligadas à pesca e à tradição, e essas obviamente é muito difícil. Não é tão difícil como, por exemplo, as comunidades de veraneio, não é? Você tem ali segunda habitação que é construída, que está numa situação ilegal, que depois se arrasta e por falta de articulação e consciência ambiental, ela não é resolvida. Também nisso aí, deixem-me dizer com um pouco, quase como uma piada, as alterações climáticas têm ajudado bastante, não é? Porque nós no Algarve há uma situação interessante, numa ilha barreira, que passámos mais de 10 anos a discutir como é que se ia retirar casas de segunda habitação. E aquilo que nós não conseguimos resolver, uma tempestade em 2017 resolveu. Ela tirou-as de lá. Não é? E portanto, esta ideia que nós falámos, naquele esquema que eu falei no princípio, de passarmos da fragmentação para a harmonização, é a palavra-chave. Eu sou um otimista, eu acho que estamos mais perto de lá chegar, mas acho que estamos a andar muito devagar. E é esse que é o nosso drama que está aqui. Às vezes mais do que a questão do recurso financeiro. Obrigado, professor. Grande. Adorei a resposta. Bem à altura. Obrigada, professor. Obrigada, Marinês. Obrigada, Rita. Bom, Carlos, então eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta aqui. Agradecendo mais uma vez, muito, deixa eu botar meu vídeo agora, a sua apresentação e aula, né? Uma belíssima aula aqui que a gente teve. Eu queria dizer para todo mundo que depois você vai passar a apresentação para nós, né? Eu passo, sim. Ótimo. Eu queria dizer para todo mundo, eu coloquei aí no chat, no bate-papo, o meu e-mail do Gmail, que é mais fácil, para todos aqueles que não são nem do LAGES, nem do grupo de gestão de praias, que queiram receber a apresentação do professor Carlos. Depois a gente tenta também colocá-la na página, tá? A gente está gravando essa gravação, inclusive, professor Carlos, o pessoal da Secretaria do Patrimônio da União de Brasília queria muito estar aqui, mas eles tiveram uma reunião de emergência agora pela manhã e me fizeram prometer gravar para enviar para eles. Então, primeiro gostaria de pedir a sua permissão de enviar a gravação. Então... Sim, sem problema nenhum. A única coisa é que o confinamento aqui só acabou ontem, não é? E, portanto, eu só amanhã é que consigo ir arranjar o cabelo e tudo, portanto, não ficou no ponto para sessão vídeo, mas pode partilhar como quiser. Eu para mim, é como quiser, com quem quiser, está nas suas mãos. Passo para você e você faça o que achar melhor com ela. Ela é um pouco pesada,
estava só um pouco pesado, eu vou tentar melhorar um pouco algumas das situações. Mas passo para você, na boa, como quiser. Tá certo, ótimo. Ótimo, porque a gente vai então passar para as pessoas a sua apresentação e a gravação também. A gente vai tentar. A gravação também fica bem pesada, vamos ver como é que a gente consegue para disponibilizar. Tá bem. Tá bom, eu agradeço mais uma vez e aproveito que a gente está aqui todo mundo, antes só de me despedir, Carlos, que amanhã a gente vai ter também uma sessão de debates chamada Café com Gestão Costeira, 9 horas Brasil, 1h da tarde. Nós estamos te tirando o almoço, né, Carlos? 1h da tarde para Lisboa. E aí eu vou até pedir para a Mari, se você consegue, por favor, colocar aqui o link que eu estou meio atrapalhada aqui para fazer isso agora, mas peraí, quem sabe eu consigo. Café com Gestão Costeira, peraí. Marinês, me deixa só para terminar, dizer-vos que é um gosto muito grande ter estado aí com vocês. Eu, como disse, e é a mais pura das verdades, ter estado nas últimas 2 semanas a assistir a algumas sessões do seu seminário deu uma vontade muito grande de estar aí, de beber uma caipirinha ou uma cerveja e discutir com vocês, não tantas como aquelas que eu vi com o João, que pelos vistos esqueci, mas pronto, e dizer-vos que realmente é impressionante cada vez que estou com colegas do Brasil, tanto com o seu laboratório como com a Mónica no Recife ou no Rio Grande, em outros sítios, a competência técnica, os recursos humanos que vocês têm, de gente desde os professores, os técnicos, a estudantes de mestrado, de graduação, que eu vejo pôr questões fantásticas, e não há jeito, com gente assim, mais tarde ou mais cedo, esse é um país que tem que dar certo. Pois é, Carlos. Um dia dá certo. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Foi excelente. Nós temos muitas figurinhas para trocar, com certeza. Eu tenho certeza que o grupo que está desenvolvendo o trabalho de revisão do nosso projeto Orla está todinho saltando aqui na cadeira, não é nem se mexendo, é saltando na cadeira com ideias para a gente também absorver bastante aí da sua aula. Então, esse é um grande prazer estar contigo. Obrigado, foi um prazer muito grande. Algo que necessitem, tem o meu correio, estou a dispor. Tá certo, tá bom. Muito obrigada, Carlos. Uma boa tarde, boa semana para você aí. Tchau. Obrigado. Tchau. Pessoal, vou encerrar a reunião então e a gente conversa, tá bom? Um abração. Tchau, Carlos, mais uma vez. Tchau.